apesar de ser uma revolução tipicamente burguesa, repercutiu no mundo todo pelos seus ideais de liberdade e igualdade propagados durante o processo revolucionário. Então vamos começar pelas causas da Revolução Francesa, certo? Levando em consideração, gente, que a França ela é considerada assim, o país mais absolutista da Europa, porque os reis absolutistas franceses, eles serviam até de exemplo para outros países. Então, por ser um país mais absolutista, lá as desigualdades eram gritantes, porque o absolutismo, que a gente sabe que é a centralização política do poder nas mãos do rei, fazia com que o rei atendesse exclusivamente os privilegiados, na época, que no caso se enquadra aí o clero e a nobreza. Só que aqui a gente tem que levar em consideração que a história como um todo ela é feita de mudanças e que novas camadas vão surgindo e essas camadas vão questionando essa sociedade, consequentemente esse poder absolutista que é o poder, como eu falei, concentrado nas mãos do rei. Então, como causas, nós observamos o quê? O absolutismo, no caso, na época, o rei Luís XVI, e as práticas mercantilistas, que é a intervenção do Estado, a intervenção do rei nas questões econômicas. Segundo ponto, os privilégios de classe, que é como eu pontuei, na verdade, o regime absolutista, ele mantinha esses privilégios. Que privilégios eram esses? Na verdade, a sociedade francesa, ela ainda tinha os requisitos do feudalismo, até porque 80% da população ainda vivia no campo, apesar da gente ter uma burguesia incipiente, ativa durante esse processo, mas a maior parte da população ainda sofria as desigualdades gritantes que ocorriam no período. Então, os privilégios de classe eram clero e nobreza. As duas classes privilegiadas, juntamente com o rei, eram isentos do pagamento de impostos, enquanto que o povão ficava pagando impostos exorbitantes para sustentar esses privilégios. E no povo estava incluindo aí, lógico, a burguesia, que não era nobre de nascimento, apesar de comprar alguns títulos de nobreza, ela tentava, a todo custo, através das ideias iluministas, ela tentava mudar a sociedade de modo que os burgueses, eles tentassem ter mais liberdade, porque no governo absolutista isso era praticamente impossível. Então, somando todas essas questões aqui, a França, a partir de 1788, ela vai passar por uma grave crise econômica. Essa crise econômica, ocasionada por grandes secas, enchentes, más colheitas, que isso vai alterar totalmente a estrutura econômica, vai haver inflação, alta de preço, vai disseminar a fome, as pessoas não vão ter como sobreviver, e isso aí já vai gerar assim, uma tensão muito grande na sociedade. Também, essa questão aqui também da crise, envolve também os gastos que o governo tinha. O governo ele gastava mais do que arrecadava, principalmente para manter uma corte totalmente ociosa e inoperante quanto às questões relacionadas ao povo, e também gastos com guerras, que a França tinha se envolvido com a Guerra dos 7 Anos, disputando aí regiões com a Inglaterra, e também financiando aí a independência dos Estados Unidos. Então, o resultado, gente, uma crise generalizada que vai atingir não só o povão, que era quem mais sofria, quem era mais massacrado, mas também vai disseminar aí em todas as classes sociais, e o rei Luís XVI, ele não vai ter alternativa, senão buscar uma solução para essa crise. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, o rei ele vai tentar impor, através de uma assembleia que se fez assim com o clero e a nobreza, ele vai tentar impor impostos a essas duas classes, e eles não aceitam. Aí propõe, então, a convocação dos Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Os Estados Gerais, na verdade, era tipo um parlamento, um congresso, que já fazia mais de 150 anos, que não era convocado, porque o rei governava de forma absolutista. Então, quando convocou os Estados Gerais, a burguesia viu nessa convocação a oportunidade dela se promover, dela atender seus próprios interesses. Dizendo-se representando o povo, a burguesia, então, ela vai conseguir alguns deputados para se fazer representar nessa Assembleia. Quando chega na Assembleia, aí é uma frustração geral. Por quê? Porque o voto era por Estado. Imagine, existiam 3 estados ou ordem. Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo. Um voto para cada estado. Gente, se o clero e a nobreza eram farinha do mesmo saco,
Então, o que a gente observa que vai haver justamente uma palhaçada, porque vai ser sempre 2 votos contra 1. Então, a burguesia viu que isso aí não era viável para os seus interesses e propõe, então, que a Assembleia faça o voto individual, o voto por cabeça. Mas o rei não aceitou, porque o rei, ele queria manter seus interesses, principalmente salvaguardar os interesses também do clero e da nobreza, porque a intenção mesmo deles era justamente aumentar os impostos sobre o povo que já estava massacrado, que já estava passando fome. Então, eles estavam querendo, assim, acabar de vez com todo o povo francês. E aí a burguesia, diante dessa proposta de voto individual, entrou em choque com a Assembleia, o rei não aceitou e aí mandou fechar a Assembleia. Frustração geral. Mas a burguesia não queria saber disso não, sabe? Eles foram, então, para uma sala ao lado, se proclamaram a Assembleia Constituinte e resolveram ficar ali até dar uma Constituição para a França. Enquanto isso, o povo ficou sabendo que a Assembleia tinha se proclamado a Assembleia Constituinte. E o povo, já que estava em condições miseráveis, em condições subhumanas, resolveu então apoiar no sentido de querer lutar por melhores condições de vida. Uma multidão de pessoas saem às ruas, mulheres, homens, e aí com tudo que eles têm, que eles nem tinham armas para isso, eles vão invadir o arsenal onde ficavam as armas, eles vão tomar a Bastilha. Aliás, o que significa tomar a Bastilha? A Bastilha, vocês sabem, que era a prisão onde ficavam os presos políticos do regime. Então, ao tomar a Bastilha, gente, é como se tivesse tirado o alicerce, a base do regime absolutista. Porque se o rei não tinha mais para onde mandar os presos, então, consequentemente, isso aí já era simbolicamente o fim do absolutismo na França. E aí a revolução ela vai se espalhar pelo campo, vai iniciar aí o chamado Grande Medo, boatos vão se espalhar, e aí no campo eles vão começar então, os camponeses, que eram 80% da população, invadir castelos, queimar documentos de servidão, alguns nobres são mortos, outros fogem da França, enfim, inicia-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela é muito complexa. Eu vou tentar sintetizar nas 3 fases, um pouco de cada fase, certo? A primeira fase é a fase da alta burguesia no poder, onde aqueles deputados que se elegeram, se autoproclamaram representantes do povo, a primeira coisa que faz é excluir o povo, porque eles estabelecem uma monarquia constitucional, o rei vai limitar o poder dele, certo? O rei não vai gostar, inclusive, disso, aí vai começar também a tentar excluir o povo. Monarquia constitucional, voto censitário, significa que só quem tinha uma certa renda, os cidadãos ativos, aqueles que tinham alguma coisa, era quem podia participar da política, ou seja, uma palhaçada geral. O povo foi totalmente excluído. Então, a primeira fase praticamente não mudou nada. Aí, eles aboliram alguns privilégios, fizeram a Constituição Civil do Clero e também eles colocaram aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirado nas ideias iluministas, vão sintetizar aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade e garantia à propriedade privada, que era esses os interesses da burguesia. E aí vamos então para o desdobramento desse período. O rei não se conforma, tenta fugir, acaba sendo preso, acusado de traição. Enquanto isso, a França é ameaçada, começa o povo a lutar para defender, aos gritos de liberdade, de igualdade, eles vão tentar defender a França de invasores, vão tentar efetivar aí alguma medida que favoreça o povo. Enquanto isso, os jornais começam a ser distribuídos, baseados nas ideias iluministas, principalmente de Rousseau. Então, essa crise generalizada levou, então, as pessoas a pressionarem para que houvesse mudança radical, principalmente os sans-culottes, que eram os trabalhadores urbanos de Paris. Eles vão fazer assim, uma diferença muito grande na Revolução, porque eles vão passar a reivindicar estabelecimento de preço máximo, eles vão passar a reivindicar ensino, eles vão passar a reivindicar melhorias de condições de vida do povo, e eles vão se fazer representar aí na Assembleia, que se transformou numa convenção, pelos chamados jacobinos. Aliás, tinham vários grupos políticos, mas os 2 principais eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, representantes da alta burguesia, conservadores, queriam manter seus interesses, excluindo o povo totalmente das decisões políticas. Já os jacobinos, representantes da pequena burguesia, os chamados sans-culottes, eles queriam mudanças mais radicais, que favorecessem o povo, levar a revolução adiante. E diante dessa disputa, os jacobinos eles assumem o poder e aí há uma série de mudanças, eles tomam algumas medidas populares, tendo como líder principal Maximilien Robespierre, que vai
tentar fazer com que o povo tenha algum acesso a alguma coisa que eles não tiveram durante todo o processo revolucionário. Essa é a segunda fase que eu já estou falando, que é a fase popular ou radical. Então, diante dessas medidas que favoreceram o povo, uma série de conspiração começou a ocorrer. E aí Robespierre instituiu o chamado terror. O que foi o terror? Um período de execuções sumárias, onde as pessoas eram mortas na guilhotina, devido a uma medida que Robespierre tomou, que qualquer pessoa que fosse contra-revolucionário, que estivesse conspirando contra as medidas populares tomadas pela Convenção Jacobina, eles seriam imediatamente executados. O próprio Robespierre acabou sendo vítima da sua própria lei, que num golpe arquitetado pela alta burguesia e também pela impopularidade que ele ficou diante da população devido a essas medidas, acabou então sendo guilhotinado. Terceira fase, a volta da burguesia ao poder. Resultado, eles nem querem a monarquia constitucional, certo? E um detalhe que eu não falei, na segunda fase se instaurou uma república com sufrágio universal. Também, na terceira fase, eles também não queriam a república. Então, eles estabeleceram um governo chamado Diretório. Esse governo não alterou em nada a estrutura política e social da França. Ainda continuou o povo passando privações, era como se não tivesse havido revolução e ainda as pessoas estavam conspirando novamente, tentando mudar a situação da França como um todo.